Olá, sejam bem-vindos ao nosso quarto podcast. E hoje nós viemos aqui, eu e Fer, para falar de um assunto que o pessoal pede muito para nós, que é o como lidar com um parceiro que é ansioso, não é, Fer? O que fazer, o que não fazer, principalmente, né? Para que esse relacionamento consiga evoluir e que vocês consigam, então, se apoiar. Ao invés de causar um conflito maior e virar uma bola de neve, que é o que a gente vê, né, Lu? Então, a Lu vai explicar um pouquinho mais sobre a ansiedade, né, dentro desse relacionamento, como a gente sempre fala. E aí a gente vai se apoiando aqui para explicar para vocês o que o parceiro, que talvez não seja tão ansioso, porque muitas vezes a gente acha que não é ansioso, né, Lu? E a ansiedade, ela tem formas diferentes de se apresentar. Eu acho que é legal você falar um pouco também disso, né? Com certeza. Muito bem, então esteja conosco aqui, que bom que você está aqui. Olha, tem alguns desafios, né? A pessoa que é ansiosa, a gente já falou em algum podcast sobre a vulnerabilidade, crenças de vulnerabilidade. E isso faz com que a pessoa tenha alguns comportamentos, ou de evitação, né, de esquiva em relação a esse parceiro. Então tem uma certa frieza, não quer demonstrar essa vulnerabilidade. Então eu sou uma super mulher ou sou um super homem e eu não demonstro que eu preciso de nada. Mas internamente há um sofrimento muito grande em relação a isso, né, Fê? Até porque, aí, voltando, puxando a farinha um pouco pro meu, né? Quando a gente fala da teoria do apego, dos estilos de apego, né? Se a pessoa é evitativa, ela não tem nem repertório para isso. Então, ela não sabe falar sobre o que ela sente, como é que ela sente. E muitas vezes ela até acha isso desconfortável. E aí, se ela não sabe falar, ela realmente não vai falar. E aí nós temos um ansioso que vai exigir que a pessoa fale. Vai ficar assim, como assim ele não sabe o que? Eu tô falando ele, porque na grande maioria das vezes é isso, né? A mulher ansiosa e o homem menos. Não que isso seja geral. Depois a gente pode até dar uns exemplos aqui para vocês perceberem. É que é comprovado. Há uma proporção mais ou menos de 2:1 para mulheres que sofrem mais de ansiedade do que homens, né? Então, 2:1 seriam mais mulheres, no caso. Então. E aí, essa pessoa não tem repertório, né? Não sabe como se comunicar e se apaixona por outra que precisa o tempo inteiro receber uma validação emocional ou ter mais informações, causando insegurança, né? Que aí é outra crença, né? Que não é só uma crença, mas um sintoma, né? E a gente tem crenças sobre nós, sobre o mundo, sobre as pessoas. Então, é importante entender isso, né? Não é uma crença, mas um conjunto de crenças que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. E você trouxe um ponto importante, Fer, porque assim, a pessoa que é ansiosa e ela vai se envolver com outra, ela fica imaginando mil coisas e muitas vezes por ela pensar demais, por a cabeça dela não parar, né, e sempre muito catastrofizando, como a gente já falou aqui em outro episódio, ela acha que já falou, ela acha que o outro já entendeu, só que muitas vezes não passou nem perto de um comportamento de explicar isso. Exatamente. Né? Isso é legal, Lu, porque a gente entende assim, quando vem para o casal, né? Quando o casal vem para a terapia, uma das coisas que eu gosto é trabalhar o autoconhecimento deles e eles explicando como é que eles entenderam o que é amor, como é que foram as primeiras relações de vínculo deles. E aí a gente já percebe que, puxa, olha, quando a pessoa está explicando para outra, que não é para o parceiro, muitas vezes ela explica alguns detalhes, porque daí a gente como terapeuta também vai colocando, investigando, como é que você se sentiu com isso. Aí a outra falou, nossa, não tinha nem ideia de que isso causava tanto sofrimento, né? Porque não percebeu, porque às vezes a pessoa quando contou, seu relacionamento é mais longo, nossa, contou há tanto tempo, eu nem lembrava que é isso. E acaba levando essas situações pro pessoal, achando que o outro está fazendo isso de propósito. Ele não fala comigo, ele sabe que eu preciso que ele fale, ele não fala de propósito. Não é, porque a pessoa não sabe falar. Então, como é que a gente vai aprender? E é aí que a Lu falou a questão da vulnerabilidade, que é muito importante. Que para o homem é muito difícil se colocar como vulnerável. E não tem só um fracasso, homens, né? Porque quando tem uma questão, um comportamento compensatório, a mulher também apresenta, né, Fer? Sim. Essa questão de não querer demonstrar de forma alguma. Então, eu divido conta,
eu me basto, eu trabalho, eu cuido dos filhos, eu controlo, não sobra nem espaço para o homem fazer alguma coisa, né? Quando é a mulher, no caso da mulher. E aí muitas vezes vem a cobrança. Poxa, mas você não faz nada. Só que a pessoa não deu espaço para o outro, porque ela nem sabe, mas ela tá tendo esse comportamento compensatório porque ela tem uma crença de vulnerabilidade. Então ela precisa fazer algo para ela não se sentir vulnerável. Só que isso num relacionamento é um desafio. Porque quando eu não mostro essas vulnerabilidades ao outro, eu não dou espaço para o outro gerar conexão, né? E isso gera uma certa frieza, um distanciamento. Sim, e olha só, do mesmo jeito que um não vai ter, né? Se é um apego evitativo, vamos exemplificar. Então a pessoa não tem repertório para falar. A pessoa que é ansiosa, né? O apego ansioso, ela também muitas vezes não tem esse repertório de mostrar que realmente é isso. Ela esconde tudo isso, né? Uma máscara ali de que, olha, eu preciso da sua conexão, mas ela não consegue explicar como é que ela quer essa conexão. Isso, e aí ela faz justamente o contrário, né? O comportamento dela demonstra que ela não precisa de nada. Só que internamente ela tá gritando, eu preciso de ajuda, eu preciso de conexão, eu não quero ficar sozinho, eu me sinto vulnerável, né? Eu costumo dizer para os meus casais, Lu, que às vezes eu imagino eles assim, ó. Sabe quando a pessoa tá esbravejando, brigando por querer conexão? Enxerga lá ela com uma bandeirinha vermelha lá, só por favor alguém vem me socorrer aqui, mesmo sem ela conseguir dizer isso. E é um desafio para o outro que precisa imaginar, né? Porque é uma bola de cristal mesmo. Muitas vezes nem a própria pessoa sabe. Porque muitas vezes a pessoa não tem consciência de que ela tá fazendo tudo, querendo dar conta de tudo, porque ela não quer se sentir sozinha, ou porque ela precisa de um carinho, porque ela precisa de uma atenção, né? Não é claro nem para a pessoa que tá ali com esse comportamento. E quem dirá no relacionamento? Então, nós buscarmos o autoconhecimento através de cursos, através de leituras, através de terapia, independente, pode ser uma virada de chave no relacionamento, justamente por isso, porque quando eu tenho vários pontos cegos em relação a mim, quem dirá em relação ao meu relacionamento, ao outro, né? E muitas vezes vem o boleto emocional, né? E eu falo sempre, gente, boleto emocional é muito complicado, você não sabe exatamente o valor, você não sabe nem como pagar, você não sabe o juro de você não estar pagando isso. Como é que o outro vai saber o que ele precisa fazer se você não conseguir comunicar isso, se não conseguir demonstrar? E aí a gente tem que entrar então com esse trabalho, né, de entender. E é importante saber o que fazer, né, o que fazer para a pessoa, porque aquele que é ansioso, o que você diz para os seus pacientes? Quando ele é ansioso, como é que ele pode se ajudar? E aí a gente vai entender como é que o casal pode se ajudar também. Assim, primeiro que toda a ansiedade, ela é pautada, né, claro, nessas crenças e nesses pensamentos automáticos que a pessoa tem um atrás do outro e que fazem com que ela catastrofize tudo, né, e aí depois vem os comportamentos, mas e muitas vezes as sensações físicas, né, quando a gente tem uma ansiedade presente, as sensações físicas, elas são muito fortes, e aí o outro olha de fora e não entende. Por que ela tá passando mal assim? E muitas vezes nem a própria pessoa sabe que é por conta dessa ansiedade, né? Eu vejo muitos pacientes que não se acham ansiosos, porque acreditam que a ansiedade é só essa preocupação com o futuro. E não é, né? Eu acho que a insegurança, é você querer o tempo inteiro controlar muitas situações. Tudo isso pode ser ansiedade, né, Lu? Sim, uma própria intolerância à incerteza, aos riscos, né? E tem uma outra crença que eu acho que para quem sofre com uma ansiedade mais generalizada é a crença de não ser uma pessoa que vai ser amada, né? Eu tenho uma crença de que não vão me amar, que não vão gostar de mim. E isso faz com que ela também venha para a vida e isso impacta no relacionamento, assim, o outro tá comigo só por comodismo. Mas, com certeza, é só por comodismo. E o comodismo, esse comodismo não é nada cômodo, né? Geralmente os dois têm aí sacrifícios, estão fazendo sacrifícios e a pessoa já vai para um cenário de que ele nem gosta de mim, não sei nem por que ele tá aqui. Só tá comigo, né? Não é por mim, não é porque ela gosta de mim, mas sim porque é cômodo, ou porque eu proporciono alguma coisa, porque eu faço tudo na minha casa, ou porque eu proporciono a vida financeira. E muitas vezes não, né? Sempre, quase sempre passa longe disso. E aí você me perguntou o que fazer, né? Avaliar evidências.
evidências. Esse é o segredo para um ansioso. Perguntar assim, tá, que evidência que eu tenho de que o meu parceiro está comigo ou minha parceira está comigo porque é cômodo? Que evidência que eu tenho? Que evidência que eu tenho de que se eu não for forte ou de que se eu não fizer tudo em casa, essa pessoa não vai gostar de mim, essa pessoa não vai me admirar ou essa pessoa não estará do meu lado? Quando foi que isso aconteceu? Evidência não é assim uma possibilidade, porque o ansioso, ele vai, quando a gente fala evidência, ele fala, não, seria isso. Não. Evidência é evidência, fato. Olhar para fato, né? Concreto, isso. Não eu e se, não é uma possibilidade. Não existe, exato, é fato. Então, que fatos que você tem que comprovam isso, esses teus pensamentos, e que fatos você tem que não comprovam. E muitas vezes o ansioso, ele vai olhando que a balança do que não comprova o pensamento é muito maior do que os que comprovam, né? E aí vai trazendo ressignificação aí para isso, né? E o que acontece também, Lu, que eu acho que a gente podia colocar também aqui, que o ansioso não tem a validação que ele queria, né? Muitas vezes o outro acha que é frescura, que é bobeira, que é a pessoa que está controlando demais, querendo fazer tudo no seu tempo, e tem sofrimento, né? Tem muito sofrimento. Aí se o outro não consegue validar de uma forma, não, calma, tá tudo bem, porque o ansioso vai ter a tendência de querer controlar o máximo, né? O tempo, várias questões para que ele consiga aliviar, achando que vai aliviar a ansiedade, mas para até chegar nesse momento de aliviar, ele já criou tantas situações que causaram desconforto que ele chegou lá cansado. Exato. E aí, Fer, é uma coisa importante que a gente sempre fala, né? O ciclo da ansiedade, eu já falei em outro podcast, mas o controle, ele dá uma falsa sensação de segurança, só que ele só aumenta a insegurança. E esse controle, a pessoa vai aumentando a ansiedade. Por quê? E a insegurança. Por quê? Porque ela acha que se ela não controlar, então, né? Aí algumas coisas podem acontecer na cabeça dela. E aí, quanto mais você reforça esse comportamento, mais insegurança isso gera, né? É um ciclo. E aí, o que o parceiro pode fazer? Primeira coisa, viu que o seu parceiro que é ansioso tá querendo fazer de tudo, tem a capa do super-homem, ou tem a capa da super-mulher, ou acha que tem, não reforce isso, porque também muitas vezes fica cômodo para quem tá do outro lado. Então saiba que se você tem uma parceira ou um parceiro que quer fazer tudo, que quer dividir tudo no sentido financeiro, que não quer ou quer te proporcionar tudo, se a pessoa quer cuidar dos filhos, quer fazer tudo do jeito dela, saiba que ali tem um sofrimento e tem uma questão. Então eu não sei se eu posso dizer a palavra aproveite, mas não se acomode com isso. Não se acomode com o teu parceiro fazer tudo. Uma das primeiras coisas é entender que você não tem um super-homem ou uma super-mulher do seu lado. É uma pessoa com sofrimento, com angústias e que precisam de apoio. Essas pessoas que demonstram muita autossuficiência, elas podem estar precisando de apoio. E aí, então, não seja essa pessoa que vai reforçar ainda, né? Isso. Mas aí, então, se coloque apoiando, né, Lu? Coloca, olha, posso te ajudar em alguma coisa? O que você quer que eu faça? Conversem sobre isso. Porque aí também o ansioso vai vir na defensiva, né? O sistema de alerta dele tá ligado, ele tá muito defensivo. Então, se colocar ali para essa pessoa dizendo, olha, eu tô aqui com você, eu quero te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? O que você gostaria que eu fizesse? Não é você fazer aquilo que você gostaria que fizessem para você. É perguntar para o outro, né? E às vezes, muitas vezes, o ansioso, ele vai falar que não precisa, né? Ele vai falar que não precisa, que não quer, porque para ele é desconfortável também. Porque se ele não estiver fazendo, aciona aquelas crenças que ele tem. Então, você, parceiro do ansioso, fala que você quer contribuir. Olhe para alguns aspectos que você poderia contribuir, fala em qual desses aspectos eu posso fazer, eu quero. Não é só sugerir, porque senão o ansioso vai falar, não precisa, vai gerar um alerta ainda maior. Então, fala, eu quero contribuir, eu estou aqui com você, né? Nós estamos juntos aqui. Isso é muito importante. Colocar empenho, né? Colocar empenho, colocar dedicação. Eu tô aqui porque eu amo você, reforçar isso, tá? Tô aqui porque eu amo você, porque é importante
você é muito importante para mim, eu quero poder te ajudar de alguma forma. E fazer, se propor e fazer, né? Às vezes o ansioso, o parceiro, né? O que ele faz? Se propõe a fazer, se compromete e não faz. Aí ele gera um grande problema, né? Que é a confiança, que o ansioso tem um desafio em confiar, né? Em confiar no outro, porque ele fazendo, ele tem a sensação de controle. E aí, se o outro não faz, aí reforça ainda mais. Aí danou-se tudo aqui. Se dedique, né, Lu? O segredo de um relacionamento que tem um ansioso e o outro, que talvez não seja tanto, mas também sempre tem uma ansiedade em algum momento, né? É você se dedicarem um para o outro, se doarem, dizer para o outro que você tá ali porque você quer, porque faz sentido, porque você não vai se divorciar, né? Eu costumo dizer, sair não é uma opção, então vocês vão fazer tudo que for necessário para ficar. Porque assim, vamos só analisar de forma fria, tá? Trocar de parceiro é trocar de problema, porque vocês vão continuar tendo problema. Então, por que não tentar primeiro resolver as questões que você tem com a pessoa que você já está junto, que você já conhece, né? Você já tem uma história. Tentem resolver isso juntos. Como é que vocês podem resolver? E às vezes o ansioso, ele tem uma evitação. Acho que a gente até falou em algum podcast que não lembro. É um comportamento evitativo. Então, muitas vezes tá ruim esse relacionamento, ao invés de eu mergulhar no problema e falar, bom, vamos resolver, eu vou olhar pra isso. Vou cair fora, né? Vou sair fora. E se eu tiver solteiro, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. E muitas vezes, pra se proteger, o ansioso foge do relacionamento. Só que vem outro relacionamento e os problemas continuam. Ou ser solteiro também tem seus desafios. Né? E é isso. Então, eu tenho um exemplo meu, né, que eu sempre falo. Antes de eu estar bem melhor com a minha ansiedade, antes do meu marido entender um pouco isso, muitas vezes ele acordava assim de manhã e falava, vamos correr hoje, no sábado? E pra mim aquilo lá, assim, era um desastre, porque eu ficava nervosa, eu ficava irritada. Por que ele me avisou em cima da hora? Vamos correr, eu não gosto de correr, então eu precisava me preparar psicologicamente, nem que fosse no dia anterior. E aí quando a gente foi se conhecendo e ele foi entendendo que, poxa, se eu avisar ela na sexta-feira à noite, no sábado vai ser mais tranquilo. Porque antes ele olhava pra mim e falava assim, mas que bobeira, mas pra que se preocupar com isso? Certo? E aí quando ele foi entendendo isso, né, que isso era importante pra mim, ele mudou o comportamento e foi me trazendo tranquilidade. Claro, eu fui trabalhando minha ansiedade também, não tenho mais esse problema. Sim. Mas percebe o quanto, às vezes, o parceiro ele pode ser um gatilho. Então, não seja essa pessoa, não seja esse gatilho para as questões do outro que é ansioso. Porque muitas vezes quem não é ansioso fala assim, mas pra que se preocupar com isso? Seja mais positivo. Tá pirando, né? Tá sofrendo à toa. Para de se preocupar, você tem que acreditar em si. Tá, como que a pessoa vai acreditar em si, né? Apoia a pessoa a mostrar. Não adianta você falar, tem que acreditar em si, ou deixa comigo que eu resolvo. Não, tem que mostrar o que, como... e estar ali do lado dela nesse sentido. E por isso que é importante o autoconhecimento dentro do relacionamento, né? Você saber quais são os botões vermelhos e quais são os botões verdes da pessoa com quem você divide a vida. Tem horas que você pode escolher apertar o botão verde e tem horas, será que você vai apertar o botão vermelho para machucar? Se você já sabe que a pessoa tem sofrimento, até o momento, muitas vezes a pessoa não sabe, né? Que é sofrido, acha que leva em consideração apenas as suas crenças, mas precisa conhecer as crenças do outro, para então evitar isso, procurar evitar esse conflito. Mas se o conflito aconteceu, como é que vocês podem resolver isso, né? Focar nesse conflito para vocês resolverem e para que vocês tenham um bom relacionamento. Acho que é o que nós vamos falar, vocês vão escutar a gente falar isso muitas vezes, né, Lu? Porque o relacionamento é um dos grandes pilares da nossa vida, né? A gente tá ali com uma pessoa para trocar, para compartilhar, e quando esse pilar ele tá desajustado, quando ele traz sofrimento, cara, isso impacta no seu trabalho, isso impacta na criação dos seus filhos, isso impacta na tua autoestima. Então, olhar para esse relacionamento faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Diferença na qualidade de vida, naquilo que vocês vivem, como a gente falou, né? Em outras esferas aí. Tem mais uma coisa que eu acho importante falar aqui, Fer, que o ansioso, ele tem esse comportamento evitativo. E muitas vezes o parceiro faz o quê também?
fala, não, tranquilo, Fer, vamos supor que você seja evitativa e você tenha, vamos colocar aí um desafio aí na sua carreira e você não quer se expor nas redes sociais, porque você tem várias crenças aí, enfim. E o teu parceiro sabe que você é muito boa, sabe que você seria ótima fazendo aquilo, mas você fala, ai, eu não quero, não... E o parceiro fala assim, então tá bom, tá tudo certo, né? Isso é um grande veneno. Apesar de parecer uma coisa bonita, pode ser um veneno para quem é ansioso. Por quê? Porque evitar a situação vai gerando cada vez mais essa insegurança e cada vez mais ansiedade. Então, parceiros, vocês que estão aí do lado de quem é ansioso, apoiem essas pessoas a se jogarem, né? Apoiem essas pessoas com se colocarem no que precisa, a encararem algumas coisas de frente, por mais que a sua ansiedade vai aumentar nesse momento, né, de quem é ansioso, mas quem tá ali do lado pode contribuir com ajudar a respirar. Tô aqui, né? Tô aqui com você. Você é boa, mas por que você é boa? Por isso, por aquilo. Traga essas evidências, né? E não critica. Não criticar, né? Não critique assim nessa forma. Não, você fala que a pessoa é boa, fala, se você não tentar, já vai com uma ponta, você não vai ganhar. Fala a parte boa, né? Da pessoa tentar, de se expor e se coloca como apoiador. Não como crítico, se você colocar como crítico também vai gerar algum desconforto, né? Apoie a pessoa aí para que ela consiga ir, mas cuidado da forma crítica como você vai colocar, senão também vai sair, o tiro vai ser pela culatra, né? Exatamente, no sentido de apoio mesmo, né? Acho que essa é a intenção, apoio. Então, seja essa pessoa aí, seja essa pessoa apoiadora, empática, saiba que o que acontece na cabeça do ansioso ele leva como realidade, como verdade. Então, para ele aquilo é uma realidade, para ele aquilo aconteceu e você que está do lado pode não entender isso, mas para ele aquilo de fato faz sentido. Então, ajude a respirar também, tem vários exercícios que a gente vai ensinar em alguma outra oportunidade, mas você pode fazer isso. Em resumo, então, Fer, seja empático. Apoie, se coloque, conheça o autoconhecimento dentro do relacionamento, entenda a insegurança do outro. Mas é principalmente essa questão, né? Sem criar expectativas. Vai lá e conversa sobre. Eu acho que isso pode ajudar muito. E não reforce essa capa de super-homem ou de super-mulher. Que saiba que pode estar confortável para você, mas em algum momento isso vai trazer algum prejuízo. Ou para você, ou para a pessoa que está do seu lado, ou para vocês enquanto casal. Então, lembre-se disso e é isso, né? Depois vocês podem compartilhar com a gente, né? Aqui nos comentários ou nos nossos Instagrams aí, como é que as dúvidas que vocês têm, ou como é que vocês entendem esse relacionamento com a pessoa ansiosa. A gente tá sempre aí para apoiar vocês também. Isso mesmo, e lembrando que nós temos um projeto que se chama Intimamente, o nome desse podcast também, e então nós queremos fazer um convite para vocês participarem conosco do nosso protocolo, que vai ser um mega protocolo com 10 sessões, falando aí sobre ansiedade, insegurança, conflitos, autoconhecimento e várias outras questões, e que vão apoiar aí, não só falando, mas trazendo exercícios muito práticos, né? Um protocolo, não é um curso. Então, vão ter muitas atividades para que você transforme o teu relacionamento. Então, no link da nossa bio, aqui no Instagram, Luana Scarparo ou Fer Baldiceira, você encontra aí todas as informações, como se inscrever, como ter informações. Nós esperamos que você esteja conosco para transformar o seu relacionamento ou para ainda melhorar, né? A gente sempre pode melhorar. Com certeza. E a gente se vê aí num próximo episódio, então. Até lá. Beijo, tchau, tchau.